Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Maravilha, glória a Deus, graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui, glória a Deus por você que está aí ao vivo, já online pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje temos comida nova, hein? Pão do céu, fresquinho, muitas revelações. Portanto, Bíblia, papel e caneta. Vamos agradecer a Deus primeiro para entrarmos na ministração de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, e eu oro agora e profetizo para que a tua palavra seja revelada aos teus filhos, à tua igreja, aos teus escolhidos, aos teus eleitos que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada a cada um que vai ouvir a tua palavra, pois a fé, pois o entendimento vem por ouvir a palavra de Deus. Assim seja, espírito de sabedoria e de entendimento e de revelação, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, por todos que vão me ouvir e me assistir, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, assim seja e amém. Amém, abençoados, glória a Deus. Bíblia, papel e caneta. Graça e paz a todos que estão ao vivo no YouTube, graça e paz a todos que estão ao vivo no Facebook, graça e paz a todos que estão aí pelo nosso site graçaeapostolado.com, graça e paz a você que me ouve agora pela rádio mgaonline.com. Vamos ao alimento de hoje: Bíblia, papel e caneta. Mais uma da série Respostas em Graça para perguntas da lei. Antes, deixa eu te lembrar, no YouTube, no nosso canal no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado. Você que não assistiu às outras anteriores, no YouTube, na busca, coloca lá, Ministério Graça e Apostolado. Quando abrir nossa página, nosso canal, procure a playlist. No nosso canal no YouTube, tem a playlist. Clica na playlist e você vai encontrar o tema lá, o subtítulo: Respostas em Graça para Perguntas da Lei. Já tem várias. Toda quarta-feira eu estou trazendo uma ministração. Então entra no YouTube, no nosso canal, na playlist, procura lá, Respostas em Graça para Perguntas da Lei. E hoje não será diferente, mais uma pergunta da lei, Bíblia, papel e caneta, e a pergunta de hoje é essa. Pergunta da lei, é claro, e eu vou trazer a resposta em graça. A pergunta foi essa: por que vocês não crêem na Trindade? Uma igreja em graça, um ministério em graça, não acredita, não crê que existe três deuses. A palavra Trindade, na etimologia mesmo da palavra, trim se refere a três, dade se refere à divindade, logo, trindade, três divindades, três seres divinos. Então, já não encaixa, já no entendimento literal da palavra trindade, já não vai se encaixar com a Bíblia, com a palavra de Deus. A pergunta é essa: por que vocês não crêem na Trindade? Bom, Trindade é uma palavra que nem na Bíblia não está. Não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra Trindade. Assim também como não existe na Bíblia a palavra livre-arbítrio. Se não existe na Bíblia, é o quê? São o quê? Essas doutrinas? Interpretações. E claro que humanas, né? Interpretações humanas. Ou seja, interpretações de homens.
antes de tudo, de eu entrar no âmago do assunto, eu quero ler um versículo em Colossenses 2, marca no seu caderno aí, versículo 8. E então vou entrar no assunto de hoje. A pergunta é essa: por que vocês não crê na Trindade? Primeiro vamos ler Colossenses 2, versículo 8, para que eu entre na minha ministração de hoje. Colossenses 2, 8. Paulo disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Como é que alguém pode prender alguém? E quando diz prender, fazer presa ou preso, não se refere a cadeia, literalmente é uma prisão, cadeia. Quando fala fazer presa, é levar cativo, fazer escravo, né? Paulo disse, Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos prenda, né? Vos engane, por meio de filosofias. O que são filosofias? Sabedoria humana, sabedoria de homens, que aprendem com homens. Então a filosofia é uma matéria, né? Tem até filósofos, tem faculdade de filosofia. Filosofia, na verdade, na raiz da palavra, é o quê? É a sabedoria dos homens. Na história da humanidade já houve grandes e reconhecidos e renomados filósofos, Sócrates, Platão, Freud, filósofos, né? Homens que aprenderam com homens, sábios, estudiosos, cultos, com muito conhecimento, mas lembrando que é a sabedoria humana, não é a sabedoria divina, porque tem dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria humana e terrena e carnal, e tem a sabedoria espiritual, celestial, a sabedoria que vem do céu. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça porém a Deus que dá a todos liberalmente. Então a sabedoria de Deus, sabedoria divina é uma coisa, a sabedoria humana é outra. A sabedoria do homem criou o foguete, vai na lua, criaram a NASA, são cientistas e astronautas. Essa é a sabedoria humana, a física, a matemática, né? Exatas, essa é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que não se aprende com os homens, é uma sabedoria que Salomão recebeu, é uma sabedoria que Moisés, que Davi tinha, é uma sabedoria que os profetas têm, é uma sabedoria que os pastores, que os mestres, que os apóstolos têm, mas é uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria divina, não se aprende com homens, se aprende direto com Deus, o entendimento divino. Então, Paulo disse em Colossenses 2,8, para que eu entre no meu assunto de hoje, Paulo diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, vem de sutil, vãs sutilezas, coisas vãs, de pessoas sutis, né? Velhacas, né? Sutil quer dizer velhaco, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aqui está um problema, que até inclui a Trindade e o livre-arbítrio. Como eu disse, a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia. Pode ler, Gênesis e Apocalipse. Você não vai encontrar a palavra livre-arbítrio. Você vai encontrar textos que, segundo a interpretação de alguém, pode dar a entender que... Mas isso é interpretação. Interpretação, cada um tem a sua, né? E como eu estava falando aqui com os abençoados aqui, antes de começar o culto, a área da interpretação é muito perigosa. Porque a probabilidade da interpretação estar errada é grande. Por quê? Porque é um humano que está interpretando. É um ser humano, falho, imperfeito. Consegue perceber? Diferente de crer no que está escrito. Então, crer no que está escrito é uma coisa. Interpretar segundo você pensa que é ou acha, isso já é interpretação humana. E entrar nessa área é perigosa.
Então Paulo disse, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vã sutileza, e segundo a tradição dos homens. O que é uma tradição? É costumeiro. Eu nasci numa família que nós falávamos, bença pai, bença mãe, bença avó. E você está com 50 anos e fala bença pai, bença mãe, bença avó. O que é isso aí? Isso é uma tradição. Está me entendendo? Estou explicando o que é uma tradição. É algo costumeiro. Bença pai, bença mãe, bença avó. O outro passa em frente à igreja católica, faz o sinal da cruz, não sabe nem por que faz, nem entende o objetivo, o motivo, o porquê, mas está fazendo por quê? Porque o avô fazia, o pai fazia, a avó fazia, então ele faz também, porque isso é uma tradição, é um costume. Então Paulo diz, cuidado com tradições, porque de repente a tradição que a pessoa está vivendo, ou praticando, ou cumprindo, não está na palavra de Deus. Seria o caso de acender vela para quem morreu. Muitos na terra fazem isso, por uma tradição, não porque está escrito, e muito menos por uma revelação. Porque se fosse revelação, acender uma vela para quem morreu, os profetas tinham acendido, porque eles tinham revelações, né? E na Bíblia não existe ninguém que acendeu vela para quem morreu. Então isso não é uma revelação, isso é uma interpretação que alguns seguem, e errada, né? Lembrando falar. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, tende cuidado segundo a tradição dos homens. Cuidado com a tradição dos homens. Colossenses 2:8. Cuidado com os rudimentos do mundo. Rudimentos, coisas rudes, que não tem fundamento nenhum, coisas do mundo. E não é segundo Cristo, não é segundo a graça, não é segundo a palavra de Deus. Por que eu li primeiro Colossenses 2:8? Por causa da pergunta, que a pergunta de hoje é, por que vocês não crêem na Trindade? Porque a crença na Trindade, além de ser uma heresia, ou uma das muitas heresias do catolicismo, tornou-se uma tradição. Crer na Trindade. O que é uma tradição? A pessoa nasce, o vô cria, o pai crê, a mãe crê, a avó, todo mundo, então ele crê também. Mas ele não entende nada, ele crê também, porque tem gente crendo, ele crê também. Isso é um costume, isso é uma tradição. E Colossenses 2:8, Paulo mandou ter cuidado com as tradições. Quem está entendendo? Então, a pergunta é essa: por que vocês não creem na Trindade? Primeiro, a palavra Trindade não está escrito na Bíblia. Mas o texto, nós vamos ver alguns textos que o Espírito Santo me revelou. Nós vamos mostrar alguns textos aqui. E vamos ver se diz respeito a uma suposta três seres divinos, ou o que de fato o texto diz. É bom você escrever essa frase: Trindade é uma das muitas heresias do catolicismo, e infelizmente os evangélicos, tipo Batista, Assembleia de Deus, Universal e tantas outras, os evangélicos, muitos, a maioria, aderiram e seguiram essa revelação, essa tradição, sem ao menos, eu penso, fazer um estudo exaustivo, né, sobre esse assunto. Porque o dia que o Espírito Santo me revelou a graça, ficou claro que Trindade não existe, se é que é verdade o que está escrito na Bíblia. Porque quando a graça me foi revelada, de fato, de verdade, eu fui consultar a Bíblia. Eu, filho de pastor, nasci crendo em Trindade. Por quê? Meu pai cria, meu avô cria, eu nasci numa igreja que cria, então eu crio também. Por tradição, por costume, não porque eu estudei, não por revelação, por costume, por tradição. Mas quando Deus me revelou a graça, ao ler a Bíblia com olhos iluminados, não encontrei, e já vai para 30 anos, não encontrei uma pessoa na Bíblia que cria ou que falou de uma suposta Trindade. Ou seja, de novo eu digo, na etimologia da palavra,
na raiz da palavra, para entender o significado da palavra trindade. Literalmente, trim se refere a três. Idade se refere à divindade. O que faz entender trindade, três divindades, não é o que a Bíblia me apresenta. Por isso que nós não cremos na trindade. Porque a Bíblia não fala de trim, a Bíblia não fala de três, ela fala de um. Quem fala de três? O catolicismo e os evangélicos tradicionais. Os profetas não falaram de três. E o apóstolo Paulo não falou de três. E o fundamento da igreja, Efésios 2, é profético e apostólico. E os profetas não falaram de três pessoas. E nem os apóstolos falaram de três pessoas. Os profetas falaram de uma pessoa. E o apóstolo falou de uma. Então, de onde veio a doutrina de três? Do catolicismo. Uma tradição do catolicismo. E uma heresia. De novo eu digo, porque a palavra trindade não existe na Bíblia. E eu vou ler alguns textos. É claro que eu não tenho tempo de ler de Gênesis e Apocalipse, senão eu vou ficar aqui, quanto tempo vou demorar para ler de Gênesis e Apocalipse? Então não dá, mas eu vou te mostrar alguns textos, e o Espírito Santo vai te fazer entender se são três, ou se é um. Vamos começar com Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo. Aliás, se você quiser começar com Gênesis 1, olha só como que a Bíblia começa. Gênesis 1, versículo 1. Olha como que a Bíblia começa, hein? Não sou eu só vou ler. O assunto é: por que vocês não creem na trindade? Primeiro, porque a trindade não é bíblica, ela é uma interpretação. E eu descobri de quem? Do catolicismo, que os evangélicos trouxeram para eles, aderiram. Por isso que os evangélicos creem em trindade. Por quê? Porque veio do catolicismo essa falsa doutrina. Porque a Bíblia, e eu estou com ela na mão, não fala de trindade. Porque aonde você pensa que é trindade, não é revelação, é interpretação. Mas aquele texto, eu vou ler alguns textos. Olha Gênesis 1, verso 1, como que a Bíblia começa. E que Deus te dê entendimento. Posso ouvir um amém? Olha como que a Bíblia começa. Gênesis 1, eu só vou ler. Eu não vou interpretar, falar o que eu penso ou o que eu acho. Eu só vou ler. Gênesis 1, verso 1. No princípio criaram, ou no princípio criou? O que está escrito aí? Criou. Você consegue entender, no mais básico da língua portuguesa, que criou se refere a uma pessoa. Eu criei, ele criou, Deus criou. Consegue perceber que se refere a uma pessoa? Dá um sinal que está entendendo. Verbo criar. Não é no princípio criaram. No princípio criou. Quem criou? Tem uma pessoa que criou. Deus. Não é o que está escrito? O que Deus criou? Os céus e a terra. Aí vem a história. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus. Eles pensam que Deus é um e que o Espírito de Deus é outro. Foi aí que começou a falsa doutrina da trindade. Eles falam: você está vendo a segunda pessoa da trindade? Onde está a primeira? Gênesis 1, verso 1, Deus. E onde está a segunda pessoa? No verso 2, o Espírito de Deus. Desculpa, isso é pura ignorância, hein? Isso é falta de conhecimento, isso é falta de revelação, isso é falta de Deus na sua vida. Pensar que são duas pessoas. Por quê? Porque Gênesis 1, 2, e o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? Se não o próprio Deus. De conformidade com João 4, 24, onde Jesus diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, é normal dizer o Espírito de Deus. Porque Deus é o quê? Espírito. Então não é outro, está falando dele mesmo. Está claro? Eu só li, mas vamos no meu assunto. Êxodo capítulo 20, vou começar agora. Êxodo 20, segundo livro da Bíblia. Não foi eu que falei, porque a trindade
ela crê que existem 3 pessoas distintas, como diz os batistas. E os quadrangulares e todos os evangélicos. Eles dizem que são 3 pessoas distintas uma da outra. Que o Pai é um, que o Filho é outro, e que o Espírito Santo é uma terceira pessoa de uma suposta trindade. 3, literalmente. E não casa com o que está escrito em Êxodo 20, versículo 3. Se existe uma trindade, se existe 3 pessoas divinas, Deus disse, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de nós. Amém? Não é nós? Ué, mas a trindade diz que são 3. Eu não falei que choca com o que está escrito? Porque a trindade é uma falsa doutrina. A trindade, escreva isso, é uma das muitas heresias do catolicismo. E os evangélicos vieram do catolicismo e trouxeram junto o quê? O batismo. Trouxeram junto o quê? A crença na trindade. Trouxeram junto o quê? A unção com óleo. Trouxeram junto o quê? A corrente, que os católicos chamam de novena, eles chamam de corrente. Hoje fazem o quê? Marcha para Jesus. E o católico faz o quê? Procissão. Está mudando o quê? Está percebendo? Que os evangélicos trouxeram coisas do catolicismo. O evangélico chama de Santa Ceia. O católico chama de Eucaristia. Então, vê se você entende o que eu estou te falando. A tradição, isso é um problema gravíssimo. A tradição religiosa, presta atenção, a tradição religiosa, ela não pode estar acima da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A tradição religiosa, isso quer dizer o quê? O costume de uma denominação, o costume de uma igreja, o costume de um povo, um costume de um ministério, o costume de um país, o costume de uma nação, não pode estar acima da palavra de Deus. Vou ler de novo, Êxodo 20, versículo 3. Você vê que já não tem mais lógica crer na trindade, porque a trindade diz que são 3. Se são 3, então a Bíblia teria que estar escrito o que em Êxodo 20, versículo 3? Não terás outros deuses diante de nós. Nós quem? Os 3 que vocês crêem. Está claro ou não está claro? Vocês não creem que são 3? Os evangélicos creem que são 3. Que o Pai é um, que o Filho é outro e que o Espírito Santo é o terceiro. Ué, se vocês creem que são 3, então o Êxodo 20, versículo 3 está errado? Quem é que está errado? A Bíblia está errada ou vocês estão errados? Porque a Bíblia diz o quê? Êxodo 20, versículo 3. Deus diz, não terás outros, no plural, deuses, olha lá, diante de singular, mim. Está claro ou não está claro? Ele diz diante de mim ou diante de nós? Diante de mim. Por que ele não diz diante de nós, já que são 3? Se o Pai é um, se o Filho é outro, e se o Espírito Santo é outro, por que ele não diz diante de nós? É, pastor, mas aqui em Gênesis 1, já sei o texto que você está citando. Vamos lá, vai. Gênesis 1, eles estão falando do verso 26. Eles estão falando do verso 26. Olha lá, Gênesis 1, o Batista adora. Gênesis 1, 26. Façamos, olha lá, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para aí. Todo sistema evangélico tradicional usa Gênesis 1, 26 para tentar provar uma suposta trindade. E desculpa, eu estou no que está escrito. E os evangélicos? Eles estão na interpretação. E de novo eu falo, a área da interpretação, ela é muito perigosa. Porque essa tal interpretação, ela é humana. E o ser humano é falho, é imperfeito, é defeituoso.
Isso quer dizer o quê? Que tal interpretação, a probabilidade de estar errada é muito grande. Para não dizer 99,9%. Vai. Deixa eu te explicar, vai. Quando Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Olha a dica que ele deu, a nossa imagem. Com quem que ele está falando façamos? Os batistas pensam que o pai está falando com o filho e com o Espírito Santo. Eu não acredito que eu já ouvi isso. Porque não está escrito isso. Amém? Não está escrito que o pai está falando com o filho e com o Espírito Santo. Está escrito isso? Não. O que está escrito? Que Deus disse, façamos o homem a nossa, plural, nossa imagem. Conforme a nossa. Nossa de quem? Abençoado. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos. Jó 38,7 diz que os anjos, os espíritos, estavam com Deus na fundação do mundo. Ou seja, em Gênesis 1. Então, quando Deus disse façamos, Ele está falando com quem? Com os seus? Com os seus anjos. Eu estou te dando a Bíblia, eu não estou te dando interpretação. Eu estou te dando Gênesis 1:26, com Jó 38 e com Hebreus 1:14. Eu estou te dando a palavra de Deus. Eu não estou te dando o que eu penso. Eu não estou te dando o que eu acho. Eu estou te ensinando uma doutrina com a palavra de Deus. Agora, o que eu não posso, e ninguém pode, é falar, olha, quando Deus disse façamos, Ele estava falando com o pai, com o filho. Não está escrito isso. Isso é você que pensa assim. Isso é você que está interpretando. E essa interpretação é falsa. Por quê? Porque quando Deus criou os céus e a terra, eu vou ler aqui, ó, Jó, antes de Salmo, Jó 38, eu vou ler rapidinho. Ó, aqui. Antes de Salmo, Jó, só para ficar claro, Jó 38, verso 7. Quando as estrelas da alva, todo mundo sabe que estrelas da alva se refere aos anjos. Todo mundo sabe disso. Jó 38, 7. Quando os anjos, ou seja, as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Deus está perguntando para Jó onde ele estava quando ele criou os céus e a terra. Verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde é que você estava, Jó? É a pergunta que Deus fez. Então Jó 38, 7 diz o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra, que na criação quem estava com ele eram os anjos, não essa de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é mais uma heresia, é uma mentira espiritual, é uma falsa interpretação. A Bíblia diz que quem estava com Deus eram os anjos. Então Gênesis 1:26, quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, ora, qual que é a nossa? Nossa quem? Diga, Deus e os anjos. Qual é a nossa imagem? João 4:24, Deus é Espírito. E Hebreus 1:14 diz o quê? Que os anjos são o quê? Espírito. Então a imagem de Deus dos anjos é a imagem espiritual. Não tem nada a ver com Trindade. Mais uma heresia desmascarada, caída por terra. Posso ouvir um amém? Amém. Então, Êxodo 20, versículo 3, o que Deus disse? Não terás outros deuses diante de nós. É isso que ele falou? Não terás. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque God is only one. Deus é um só. E Paulo confirmou isso. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos para Isaías. Vamos sair da história. Gênesis é história. Vamos sair da lei. Êxodo 20 é lei. Vamos para o profeta, para quem tem revelação. Isaías 42. Vamos para quem tem revelação. Os profetas têm revelação. Não é? Não é isso que você sabe? Gênesis 1 é história. No princípio criou Deus. Êxodo 20 é a lei. Então vamos sair da história, aliás, passando na história, passando na lei, agora vamos para o profeta, ou para os profetas.
Isaías 42, quem já achou, diga amém. Isaías 42, coloca o seu dedo no verso 6. Vamos ver o que está escrito. A pergunta é, por que vocês não creem na Trindade? Porque a Trindade é uma mentira, é uma heresia. Não existe Trindade na Bíblia. A Bíblia fala isso, que não existe. Olha aqui, ó, Isaías 42, verso 6. Nós, os senhores, é assim que começa? Não. No singular, eu. Eu quem? Abençoado. Trindade é uma interpretação que veio do catolicismo. O ser humano pensou ou pensa que existem três pessoas divinas, a saber, o Pai, porque cada vez que você coloca o na língua portuguesa é artigo definido. Então se você colocar o Pai, dá a entender que é uma pessoa. Língua portuguesa. O artigo definido, define. O João, a Maria, artigo definido. Então se você colocar o Pai, o Filho e o, então são três. Tira o o. Na Bíblia não tem o. A Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não diz que Ele é o Pai, o Filho. Não tem o na Bíblia. O homem colocou o o. Se você colocar o o, vai dar a entender que existe três pessoas. Mas na Bíblia não existe nenhum texto dizendo o Pai, o Filho e o. Não existe. Porque se for o, são três pessoas. E se são três pessoas, vai chocar com o que o próprio Deus disse, ó. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, blá, 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 blá. Agora, vai para o verso 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Se existisse uma trindade, não era para ele falar, nós somos os senhores? Dá um sinal quem está entendendo. Eu estou sendo racional. Eu não estou sendo parcial. Eu não estou sendo um pastor do MGA. Eu estou sendo um pregador bíblico. Eu estou indo pelo que está escrito. Se existisse uma trindade, se existissem três pessoas, não era para Deus falar em Isaías 42, 8, nós somos os senhores? Então por que ele disse, eu sou o Senhor? Se Deus disse, eu sou o Senhor, o Filho e o Espírito Santo é o que então? Já vai dar problema. Porque se Deus diz que Ele é o Senhor, e Jesus é o quê? Se Filipenses 2 diz que Ele é o Senhor, então são dois senhores? Ó, já está complicando, quem está entendendo? Está percebendo o que uma heresia faz? Quem está percebendo? Uma heresia, ela vai embolando, vai complicando, ela vai prejudicando outros textos. Porque se eu for crer em trindade, então Deus mentiu ou Ele errou? Porque Ele disse, eu sou o... Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Se existisse trindade, era para estar escrito o quê? Isaías 42, 8. Nós somos os senhores, estes são os nossos nomes. Porque somos três. É ou não é verdade? E não é assim que está escrito. E agora? Quem fica com a palavra? Eu estou sendo imparcial. E tenho que ser. Eu estou te mostrando o que diz uma falsa, eu tenho autoridade para dizer, que é falsa interpretação, pelo conhecimento que eu tenho. E pelo testificar do Espírito Santo. Então eu tenho autoridade de Deus para falar. Eu estou te apresentando uma falsa interpretação humana, não é revelação. Trindade não é revelação. Isso é interpretação. E essa interpretação veio do catolicismo. E já foi sabido que é uma heresia, que é uma falsa interpretação. Então eu tenho autoridade para dizer. Eu estou te apresentando uma falsa interpretação e estou te apresentando o que diz a palavra de Deus. A interpretação dos homens em crer numa suposta trindade ou num suposto três seres divinos, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
E não tem lógica ser assim? Pelo que está escrito aqui, não tem lógica ser 3. Porque ele disse, eu sou o... Por favor, só quem está entendendo. Então você vai ter que se definir, irmão. Você vai ter que assumir uma posição. Ou você crê nos homens, ou você crê no que Deus está falando. Ele está dizendo que ele é o. Ele não está dizendo nós somos. Ele está dizendo, eu sou o único. Eu só estou em Isaías, eu vou mais para frente. Isaías 42:8, Deus disse, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A nossa glória ou a minha glória? Então para aí. Os que crêem na Trindade, para quem que é a glória? Para o Pai, para o Filho ou para o Espírito Santo? Ele falou, a minha glória não darei a outrem. A minha pessoal. Mas se tem 3, então para quem que é a glória? Aí um irmão batista veio falar para mim da Trindade, e eu falei para ele assim, quando você chegar no céu, você vai adorar quem? O Pai que te criou? O Filho que te salvou? Ou o Espírito Santo que habita em você? Ele... Falei, se você crê que tem 3 tronos no céu, ué, se são 3, então tem que ter 3 tronos no céu. Apocalipse diz que é um só. Ao que está assentado no trono, ao Cordeiro. Só tem um trono e só tem um assentado. Se você crê que tem 3, então tem que ter 3 tronos. Se tem 3 tronos, quando você chegar no céu, você vai adorar o Pai, que te criou, no princípio criou Deus. Vai adorar o Filho, que é o Salvador Jesus, que morreu por você. Ou vai adorar o Espírito Santo que habita em você? Aí o irmão ficou assim, deu um tilt na mente dele. Ele ficou gaguejando, não respondeu. Porque a Trindade é uma falsa interpretação, abençoado. Quando você tem perfeito entendimento espiritual, sua mente não dá tilt. Sua mente não entra em confusão. Quando você lê Isaías 42:8, eu vou ler mais uma vez, que eu vou mudar de assunto. Quando você lê Isaías 42:8, com olhos iluminados, ó, olha lá, ó, Deus falando, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Alguém aqui consegue perceber que está tudo no singular? Hã? Se são 3, não era para estar no plural? É ou não é verdade? Mas está tudo no singular. Por que está no singular? Porque são 3? Se está tudo no singular é porque são quantos? Forçosamente tem que ser um, só tem um trono no céu. Alô? Amém. Nós vamos chegar mais à frente. Para terminar, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, Deus falando, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. É aquele conhecido, aquela conhecida frase que nós falamos, Deus não divide sua glória com ninguém. É de Isaías 42:8 que nós falamos isso, que Deus não divide sua glória com ninguém. A minha glória não darei a outrem. Ou seja, Deus não divide sua glória com ninguém. Se Ele não divide sua glória com ninguém, então não existe um Filho e nem um Espírito. Ah, mas não está escrito que Jesus, o Filho de Deus... Eu vou chegar lá. Calma aí, eu vou chegar lá. Vamos ler mais um texto. Vamos andar mais para frente. Isaías, vira uma página, capítulo 43. Isaías 43, verso 11. Quando você é iluminado pelo Espírito Santo, de cara, logo você já consegue perceber, de agora em diante, que todos os textos vão estar no singular, que é a prova, que é somente, que é a prova. Qual a maior prova que é somente um? Olha Isaías 43:11. Ele não falou nós, eu sou o Senhor. Olha o que ele disse, e fora de mim não há Salvador. Para aí. Isaías 43:11. A pergunta é essa: por que vocês não creem na Trindade? Porque não existe uma Trindade. O que seria uma Trindade? 3 deuses? 3 seres divinos? Não, isso não tem lógica pelo que está escrito na Bíblia. É porque a igreja lá falou. Não, eu não estou falando da igreja, eu estou falando da palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Olha lá, ó, Isaías 43:11. Deus disse, ó, eu
eu sou o Senhor, e fora de mim não existe, não há Salvador. Para aí. Quem disse isso? Deus. Não foi Deus que disse? Mas quem que morreu por nós? Foi Deus? Quem que morreu por nós? Jesus. Ué, então são dois, não são? Ué, mas se Deus disse fora de mim não há Salvador, e o Salvador é Jesus, não são dois? Não. Por quê? Por causa de João capítulo 10. Corre lá, deixa o Isaías aberto. Deixa o Isaías aberto. Veja João 10. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 10, versículo 30. Por causa disso, não são dois. João 10, verso 30. Jesus disse: eu e o Pai. Para aí. Quando ele disse eu quem? Ele mesmo, Jesus. Literalmente Jesus falando. E quando ele disse o Pai, a quem que ele está se referindo? A Isaías 43, 11. Que disse, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Não foi o Pai que falou isso? E o que Jesus disse em João 10, 30? Eu e o Pai somos o mesmo. Somos um. Está claro ou não está claríssimo? Está claro ou não está claríssimo? Em outras palavras, o que Jesus está falando? Um dia antes de eu nascer, eu disse, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É o que ele está falando aqui. Ou então você vai ter que crer que existem dois Salvadores. A saber, o Deus de Isaías 43, 11 e o Salvador de Mateus, Marcos, Lucas e João, que se chama Jesus, que morreu por nossos pecados, que é o Salvador. E agora? Ou você crê que é o mesmo, em manifestações diferentes, ou então você vai ter que crer que são dois. Se você crê que são dois, você está chamando Deus mentiroso, porque ele falou que não há outro. Você está percebendo como que o negócio vai estreitando? Quem está percebendo? Amém. Trindade é uma mentira, é uma heresia. Uma das muitas heresias do catolicismo. O Espírito Santo está mandando falar uma frase. Se o catolicismo fosse uma doutrina séria, não creriam em Trindade. O Espírito Santo está mandando falar. Se o catolicismo fosse uma doutrina séria, não criam em Trindade, muito menos que alguém está intercedendo pelos vivos, senão Jesus Cristo, que está vivo. Nunca um morto ou uma morta. Falei besteira ou falei de um modo racional? Ué, como é que uma morta pode interceder por quem está vivo? Ou Maria não está morta ainda? Porque na Bíblia eu não vi que ela ressuscitou. E se ela não ressuscitou, ela está como? Morta. Eu não vi na Bíblia que Paulo ressuscitou. Se Mateus, se Paulo, se Davi, se Moisés, se Abraão não ressuscitou, como é que eles estão? Mortos. E por que só Maria que intercede? Olha que Abraão era o pai na fé, hein? Olha que Salomão era o homem mais sábio. Olha quantos profetas. Fica claro a heresia, a distorção da palavra de Deus. Dá um sinal se você está entendendo. O Espírito Santo manda falar de novo. Vou falar pela terceira vez. Se o catolicismo fosse uma doutrina séria, que levasse a palavra de Deus a sério, o que está escrito, não teria margem para a mariolatria. Não teria margem. Claro que não. Nem Paulo latria, nem Moisés latria, nem Davi latria. Não teria margem. Porque 1 Timóteo 2 diz claramente que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, ele é o único. O intercessor. É ele que intercede por nós, entre o Pai. Porque foi ele que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi Davi. Foi Jesus que disse. Então, se quer falar de intercessor, o único intercessor é Jesus. É o que diz a palavra de Deus.
Então, pela quarta vez, para terminar, se o catolicismo fosse uma doutrina séria, não teria e não falaria e nem sustentaria tais heresias absurdas e irracionais. Porque pensar que uma morta, seja quem for, não é o caso de ser Maria não, porque Isabel está morta, Esther está morta, Sara está morta, Ruth está morta, Débora está morta, então Ana está morta, então não é o caso de ser Maria. Pensar ou crer que uma morta ou um morto está fazendo algo por alguém que está vivo, pelo amor de Deus, isso é irracional, ou não é? Irracional. Porque se Maria tem poder para fazer alguma coisa por quem está vivo, então meu pai também tem, porque meu pai morreu igual ela, meu avô morreu igual ela. Porque ela é mulher, a minha avó morreu, era mulher também, igual ela, e morreu. Então minha avó tem poder para fazer alguma coisa por quem está vivo? Isaías disse: a consulta a favor dos vivos, Isaías diz, a favor dos vivos, consultarão os mortos? Tem lógica isso? Então você você tem algum problema aqui na terra, que precisa ir na delegacia, que tem que ir no fórum, que tem que ir no cartório. Então, ao invés de ir no cartório, ao invés de ir no fórum, ao invés de ir na delegacia, ao invés de ir na escola, ao invés de ir no hospital, que são coisas terrenas e humanas, você vai recorrer a um morto. Sério mesmo que você vai fazer isso? Quem está entendendo? E o Espírito Santo manda eu falar mais uma vez, ele me autoriza e me dá paz para falar isso. Se o catolicismo fosse uma doutrina séria, eu digo a respeito da palavra de Deus, não estou me referindo a outras coisas, a riqueza, não, literalmente a palavra de Deus. E aqui, no que eu vou falar, não cabe interpretação de nenhum ser humano na face da terra. Não é uma questão de ser católico, evangélico, protestante, não. Aqui não cabe interpretação no que eu estou falando. Por quê? Porque está escrito, irmão. Está escrito, irmão. Você não tem como mudar. Você está falando mal da minha Maria. Eu não estou falando mal da Maria. Em outras palavras, eu estou te pedindo para você me mostrar na Bíblia Maria tendo essa autonomia, estando morta há tantos anos. É só isso que eu queria saber. Da onde vocês tiraram essa mentira? Da Bíblia não foi. Eu tenho certeza convicta que da Bíblia não foi, porque eu leio a Bíblia todos os dias há mais de 30 anos. Quem está me entendendo, hein? O que eu estou fazendo aqui? Combatendo as heresias, distorções da palavra de Deus, mentiras espirituais, defendida por tradições de homens, ou de denominações, ou de povos, ou de países. E aí? Mentira é mentira. Isaías 43:11, vamos terminar com mudar de assunto. Isaías 43:11. Então, quando Deus disse, olha lá, ó, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, ao ler outros textos no Novo Testamento, fica claro que esse Salvador não é outro senão o próprio Jesus em uma outra manifestação, como o Pai. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. Quem pegou? Vou falar de novo. Quando lemos, é bom você anotar no seu caderno. Aprende a verdade. Anote a verdade. Eu estou lendo Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O que fica claro? Que se não existe dois salvadores, a saber, o de Isaías e o nosso, que é Jesus, seriam dois. Se não existem dois, fica claro que eles têm que ser o mesmo. É o que justifica João 10:30, onde Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ficou claro? É o que justifica. Porque senão, teremos que crer que são duas pessoas
diferentes. É ou não é verdade? O que seria uma mentira e uma aberração, visto que Deus disse que não divide sua glória com ninguém. Alô? Amém. Não é racional? Se Deus não divide sua glória com ninguém, então não tem outro com quem dividir sua glória. Se não tem outro, e ele disse em Isaías 43:11, eu sou o Salvador e não há outro, e o Salvador é Jesus, fica claro que Isaías 43:11 é Jesus em um outro tempo, numa outra manifestação. Por exemplo, eu não posso de manhã estar com uma camisa amarela e uma calça preta, e agora à noite estar com essa camisa aqui e uma calça bege? Eu não posso. E eu não seria a mesma pessoa ou eu seria outra pessoa? Ué, eu não posso. E se eu posso estar com uma roupa de manhã, por exemplo, eu posso ser juiz de manhã, de camisa amarela e calça preta, e à noite eu posso ser pastor, com essa camisa aqui e de calça bege, e não é a mesma pessoa? Ué, e se eu posso, você acha que Deus não pode? Quem entendeu? Isaías 43, versículo 12. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. Isaías 43, 12. Eu anunciei, Deus falando, e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Eu anunciei, Isaías 43, 12. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, de que eu sou Deus. 13. Ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes de criar os céus e a terra, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agora o Espírito Santo está me lembrando uma palavra que Jesus disse. Vamos lá em Mateus 28, por favor. A última página de Mateus. Respostas em graça para perguntas da lei. Por que vocês não creem em Trindade? Primeiro que Trindade é uma heresia, uma das muitas heresias do catolicismo, que os evangélicos colocaram na mala e vieram junto quando abriram suas igrejas. Porque os evangélicos saíram do catolicismo. Então eles saíram do catolicismo, se tornaram evangélicos, e dentro da mala deles veio lá batismo, veio Eucaristia, veio unção com óleo, veio exorcismo, que eles chamam de expulsar demônio. O catolicismo fala exorcismo, o evangélico fala expulsar demônio. O catolicismo fala novena, o evangélico fala campanha. O catolicismo faz procissão, o evangélico faz marcha para Jesus. O catolicismo fala Eucaristia, o evangelho fala Santa Ceia. Mateus 28. Então isso é um problema por não consultar a palavra. E isso foi um problema que eu tive no passado, por ser filho de pastor da lei, evangélico. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, então eu nasci ali, me deram uma Bíblia, e eu fui, e Trindade, então eu também estou querendo Trindade, estão falando, eu estou querendo, só que eu nunca li, eu nunca estudei. O dia que eu fui ler e estudar, eu não encontrei. Você percebeu? Você que crê em Trindade, lê a Bíblia e vê se você acha aí dizendo que é 3. Mas lá em Mateus, eu vou lá, calma aí que eu vou lá. Porque quando Jesus se batizou, eu vou lá, irmão, calma aí que eu vou lá. Primeiro eu vou ler Mateus 28. Olha aqui, Mateus 28, quem já achou, diga amém. Mateus 28, a última página. Olha lá. Olha o que Jesus diz. Mateus 28, verso 18. Olha o que Jesus diz. Mateus 28, 18. Chegou-se Deus. Quem que chegou? Jesus. Mateus 28, 18. Chegou-se Jesus e falou-lhes dizendo. O que Jesus diz? É-me dado. Uma outra versão diz, me foi dado. Ou foi-me dado, a mesma coisa. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Para aí.
que eu vou te fazer uma pergunta. Quem disse isso? Jesus. O que ele disse? Que ele tem todo o poder no céu e na terra. Ora, quem é o único que tem todo o poder no céu e na terra, senão Deus? Mas quem falou foi Jesus. Lembra de João 10,30? Eu e o Pai somos um? O que ele está falando em outras palavras? O que ele está dizendo? É a mesma coisa, ele é o próprio Deus. O único que tem todo o poder no céu e na terra é Deus. E quem falou isso? Jesus. O que ele está falando aqui? Eu sou o Deus de Isaías 43:11. A diferença é que lá eu não tinha nascido ainda. Não existia Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e sangue, também Jesus participou das mesmas coisas. Então não existia. Em Isaías 43, não tinha Mateus 1,18. O nascimento de Jesus. Você consegue entender que Isaías é antes? É antes, mas e aí que é antes? De manhã também é antes que à noite. De manhã eu estava com outra roupa. E agora de noite estou com essa. E eu não sou o mesmo? E daí que Isaías é antes? Muda o quê? E daí que hoje de manhã é antes de agora à noite? E de manhã eu estava com outra roupa e agora eu estou com essa roupa. O que muda para vocês? Eu não sou o mesmo de manhã? E ele não é o mesmo de Isaías 43:11? Quem está entendendo? Então é bom que você escreva aí, ó. Deus sempre se refere a uma única pessoa no singular. A única vez que Deus falou, façamos, foi lá em Gênesis 1:26, e eu já te dei a entender que ele não está falando com outros deuses. Ele está falando com a sua criação, com os seus anjos. Por isso que ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Qual que é a imagem de Deus? Deus é espírito. E os anjos são o quê? Espíritos. Então o anjo é a imagem de quem? De Deus, que é espírito. Então ele está falando com os anjos. Façamos. Está claro ou não está claro, hein? É igual lá na Torre de Babel, né? Os batistas pegam também aquele texto, né? Eia, desçamos e confundamos as línguas. Eles insistem em falar a heresia, a falsa interpretação, porque não está escrito isso, em dizer que ali, quando Deus disse, desçamos e confundamos, eles insistem em dizer que era o Pai falando com o Filho e com o Espírito Santo, e isso é uma grande mentira, é uma grande heresia, porque não está escrito isso. Isso é interpretação errônea, equivocada do ser humano. Porque não está escrito isso. É a mesma coisa de pegar 1 Coríntios 1:17 e 18, onde Paulo disse, Cristo não me enviou para batizar. Sabe o que um batista disse um dia? É verdade que Paulo não foi enviado para batizar, porque quem batizava era Timóteo, Tito. Ah é? Então está aqui a Bíblia. Me mostra Timóteo e Tito fazendo batismo. Tem alguém aqui entendendo e percebendo uma falsa interpretação? Tem alguém Você está aprendendo o que é uma falsa interpretação? Falsa interpretação é quando a pessoa fala o que não está escrito. Paulo disse em 1 Coríntios 1 que ele não foi enviado para batizar. É verdade mesmo. Paulo não batizava. Os batistas falaram. Quem batizava era Timóteo e Tito. Para de acrescentar o que não está escrito, irmão. Pelo amor de Deus. Para de ir além do que está escrito. Porque em nenhum lugar da Bíblia diz que Timóteo batizou alguém. Ou Tito, ou Filemão. Então você está dando a sua interpretação. E é equivocada, porque não está escrito isso. Eu não posso deixar de crer no que está escrito para crer no que você pensa. Ou acha. Alô, por favor. Então o que o Espírito Santo está te mostrando aqui nessa noite? A perceber, a discernir, a conhecer uma falsa verdade, que é uma mentira, uma heresia, da verdade plena como ela é. Você tem que saber discernir isso aí, porque eu não vou estar com você 24 horas por dia. E se eu morrer? Como que você vai entender a Bíblia? Como que você vai pregar e ensinar ela? Você vai falar que Paulo não batizava porque Timóteo batizava? Pelo amor de Deus, você vai ter que provar isso aí, hein? Se você falar que Timóteo e Tito batizava, você vai ter que mostrar eles batizando. E aí você não vai achar. E aí vai passar vergonha. Vai passar por mentiroso.
ou mentirosa se for mulher. É ou não é verdade? Agora, quando você prega e ensina como está escrito, eu quero ver falar que é mentira. Porque está escrito, como você vai falar que é mentira? Quem está entendendo? Ah, ali Deus falava com o filho. Ah, é? Então me mostra. Não, é que nós... Ah, vocês que pensam assim. Vocês que acham assim, não está escrito assim. Pegou a interpretação humana? E é falsa. É denominacional. É parcial. E a palavra de Deus, ela não pode ser parcial. Ela tem que ser... Aprenda isso, ó. É bom você escrever isso, nunca mais esquecer. Um pregador da palavra de Deus, ele tem que ser imparcial. Por quê? Por causa da justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um pregador, uma pregadora, tem que ser imparcial. E para ser, não pode ser mais batista do que cristão. Não pode ser mais pentecostal do que... Não, você não pode crer mais no estatuto de uma denominação do que na palavra de Deus. Você não pode. Não, você é um falso cristão, um falso irmão. Por isso que tem que ser imparcial. E para ser imparcial, tem que fazer o quê? Pregar e ensinar o que está escrito. E não sair do que está escrito. Amém? Amém? É, pastor, mas lá quando Jesus... Vamos lá, vai, irmão. Mateus capítulo 3, abre aí, sua Bíblia. As pessoas estão loucas para saber isso aí. É, porque você falou que não tem trindade, mas lá em Mateus... Eu vou ler agora. Abre aí Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Mateus 3. Olha lá. Coloca o seu dedo no verso 16, que é o assunto que todo mundo está esperando eu ler. Então vou ler. Primeiro eu vou ler como está escrito. E depois eu vou te falar como o Espírito Santo me mostra o que é. Mateus 3, 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. O sistema evangélico inteiro, total, crê numa suposta trindade por causa desse texto aqui, não é? Olha aqui a trindade, aonde? Verso 16, assim que Jesus, verso 16, viu o Espírito de Deus. Verso 17, uma voz dos céus disse. E alguém aqui está conseguindo perceber que aqui não está falando que são 3 pessoas? Se você ler atentamente aqui, não está dizendo a palavra trindade, que existe 3 pessoas divinas, não está dizendo que existe, e nem está dizendo a palavra trindade. Então o que é isso aqui, pastor Marcos? Quem aqui crê ou já estudou que Deus é onipresente? O que é onipresença? Vem do termo oni, único. Presente, presença. Oni, presença, ou onipresente, o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é isso que se entende? Onipresença não quer dizer isso? Aqui está o mistério da onipresença de Deus. Alô? Se não for assim,
você vai ter que crer que o Espírito Santo é uma pomba, literalmente. João 4:24, Deus é Espírito, Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pomba? Sério mesmo? Que você crê que o Espírito Santo é uma avezinha? Não, eu estou te chamando para a razão. Você crê que Deus é poderoso, onipresente? Ou você crê que Deus era uma pombinha que apareceu ali? Se Deus era aquela pomba não pode morrer, hein? Porque Deus não morre. Você acha que a pomba está viva ainda? Já passou mais de 2000 anos. Vamos ler de novo. Mateus 3,16. Assim que Jesus é Jesus mesmo. Jesus é Jesus. Filho de José e Maria, que foi batizado literalmente por João Batista. Então até aqui não tem mistério. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, que é uma manifestação do poder de Deus, que não é uma novidade abrir os céus. É novidade para Deus? Ele criou os céus e a terra. Então aqui fica claro que houve uma manifestação de Deus, que abriu os céus. Está claro? Então não era uma outra pessoa. Se o céu se abriu, e quem é o único que tem poder para abrir os céus? Se não Deus. Então, Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e pousando sobre ele. Para aí. Quem falou isso, que viu, foi Mateus. Não é Mateus que escreveu aqui? O que Mateus viu e disse que ele viu? Olha lá, nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. O que Mateus fez? Ele deu uma... Quem falou? Ele deu uma interpretação. Está claro ou não está claro? O que Mateus interpretou quando ele viu uma pomba? Que era o Espírito Santo, que era o Espírito de Deus. Não é o que está escrito aqui? Então o que o Mateus está fazendo? Dando uma interpretação. Então toda vez que eu ver uma pomba branca é o Espírito Santo. No circo, as pombas brancas pousam também nos artistas. Pousa ou não pousa? É o Espírito Santo? Ou só porque no circo não está tendo um batismo? O que eu estou te mostrando, abençoado? Que a área da interpretação, ela é vaga. Por quê? Quantas cartas Paulo escreveu? 14. Coríntios 3,10. Segundo a revelação de Deus que me foi dada. A graça e o apostolado é uma revelação que Deus deu a Paulo. Em 14 cartas, nenhuma vez Paulo associou o Espírito Santo a uma pomba ou a qualquer outra coisa. Quem é que está entendendo, hein? Levanta a mão aqui. Você tem medo de ouvir a verdade, abençoado? Estou te falando a verdade como ela é. Você já chegou no nível de entender que a Paulo foi revelada plenamente a verdade? Já entendeu isso? E Paulo associou o Espírito Santo a alguma pomba alguma vez? Ou a um... Não vou falar aqui. Vai, a outra ave, ou a outro animal, sei lá. A nada. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo de uma pomba? Não, do Espírito Santo, que habita em vós. Então o Mateus deu uma interpretação. Eu sou obrigado a falar isso aí. A teologia não fala, porque a teologia batista não fala. Mas a teologia imparcial fala. O quê? Por favor, ó, coloque o seu dedo em Mateus 3, verso 16, ó. Assim que Jesus, vale te lembrar, hein, que é Mateus falando. Eu preciso te falar que a Mateus não foi revelada nada, claro que nada. O que foi revelado a Mateus, a Marcos, a Lucas, a João? O que foi revelado para ele? A Tiago o quê? Nada. E a Paulo?
Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Isso é revelação. Portanto, quem agora está em Cristo, isso é revelação. Deus nos reconciliou em Cristo. Isso é revelação. Consegue perceber a diferença? Revelação. E o de Mateus? Não é revelação, é interpretação. Por quê? Verso 16, ó. Nesse instante, abriu-se os céus, até aqui normal. Porque o céu pode abrir, Deus abre. É Deus, até aqui normal. A questão é, nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ou seja, ele quando viu a pomba, ele logo atribuiu ao Espírito de Deus. Não é o que está escrito? Ele atribuiu. Ele viu uma pomba. E tem mais, hein? E a pomba de Noé, que Noé soltou na arca para ver se tinha baixado as águas, também era o Espírito Santo? Ou era literalmente uma pomba? Uma pomba comum. A pomba foi, o Noé pensou assim, bom, se a água não baixou, a pomba vai voltar, porque só tem água, a pomba não atravessa o oceano, então vai ter que voltar. Se a pomba não voltar, ela vai encontrar o quê? Uma árvore, né? Ela vai pousar. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo, era uma pomba. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o Mateus atribuiu ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Mateus 3,16. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus diz, para aí. Aqui não tem como negar. Duas coisas não tem como negar. O céu se abriu, não tem como negar. Pelo poder de Deus. Verso 17. Uma voz do céu disse. Isso também não tem como negar. Porque Deus fala. Não tem como negar. 17. O que a voz disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas para aí. Pastor, Deus disse, este é o meu filho amado. Mas Deus não é um, Jesus não é outro. Parece que é, não parece? Não parece que é o mesmo? Olha aqui, ó. Deus disse, ó, este é o meu filho. Não parece que Deus é um e o filho é outro? Parece, literalmente parece. Não parece? Mas e o João 10,30 que você não pode esquecer? Ou você já esqueceu de João 10,30? Quer que eu volte lá? João 10,30. Olha lá. E o João 10,30 que você não pode esquecer? Jesus disse, eu e o Pai somos um. E o Isaías 43,11 que você não pode esquecer? Que o Pai disse, fora de mim não há Salvador. E Jesus é o Salvador. Fica claro que é o mesmo. Então em Mateus 3,16, 17, ouviu uma voz do céu. Em Mateus 3,17, ouviu uma voz do céu. Mas Isaías 43,11 não teve voz nenhuma. Deus mesmo disse, não há Salvador fora de mim. Eu sou o Salvador. O Salvador não é Jesus? Então são dois Salvador? Vou bater na mesma tecla. São dois Salvador? Claro que não. Ora, se não são dois Salvador, então Mateus 3,17. Então a voz do céu não é uma e o filho é outra. Não é. É o que então? A manifestação do mistério da onipresença de Deus. Então vocês não creem em três pessoas? Não. Como é que vocês creem então? Que houve três manifestações de Deus. É bom você escrever isso. Deus se manifestou primeira vez como Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra, Criador de tudo e de todos. Essa é a primeira manifestação de Deus. A segunda manifestação de Deus, se Ele manifestou como Pai, a segunda como Filho. Por isso que na Bíblia Filho está em maiúsculo, porque se refere ao próprio Deus. Gálatas 3,26, todos nós somos filhos de Deus, F minúsculo. Mateus 3,17, esse é o meu filho, F maiúsculo. Por que F maiúsculo? Porque se refere ao próprio Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Quando você lê na Bíblia, Deus Pai, Pai em maiúsculo, se refere a Deus. Bendito seja o Deus e Pai, em maiúsculo. Quando Paulo fala, Cristo, o Filho de Deus, Filho com F maiúsculo, porque se refere ao próprio Deus. Então a Bíblia fala de dois tipos de filho, nomenclatura diferente. F maiúsculo, Filho, o próprio Deus. Jesus, o próprio Deus. Jesus é chamado de Filho, porque é a segunda manifestação de Deus.
o Pai se manifestou como Filho. Ou você pode chamar que Deus se revestiu em carne. Ou como Paulo disse, esse é o mistério da piedade. Aquele que estava nos céus e se revestiu em carne. Hebreus 2,14. Então Deus se manifestou como Pai, Criador dos céus e da terra. A primeira vez como Pai. Ele se manifestou como Filho, Salvador. Ele não mandou outro salvar. Ele mesmo veio salvar. Ele se revestiu em carne. Está claro ou não está claro? Terceira manifestação de Deus, como Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. E só tem dois tipos de Espírito na Bíblia: o santo ou maligno. João 4,24, Deus é Espírito. Oh, que Espírito que Deus é? Só ou é santo ou é maligno. Logo, Espírito Santo não quer dizer que é um outro. Espírito Santo se refere ao próprio Deus que é Espírito. E que Espírito que Deus é? Santo. Então fica claro, escreva: Espírito Santo não quer dizer que é um outro. Não. Espírito Santo é o mesmo Deus numa outra manifestação. Não é outra pessoa. Não tem lógica pensar que é outra pessoa, irmão. Não tem lógica. Mas ouviu uma voz do céu. Mas Deus não pode falar? Ou você não quer que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pediu? Por que você vai achar que Deus não pode falar uma voz do céu? É porque Jesus estava na terra. Eu não sou onipresente. Eu não tenho todo o poder nos céus e na terra. Deus tem. Posso falar uma coisa, irmão? Para quem criou os céus e a terra, não é nada uma voz: este é o meu filho. Em outras palavras, Ele mesmo revestido em carne. E por que ele foi batizado? Porque ele era judeu. Se ele fosse japonês gentil, não ia batizar. Por isso que Jesus disse para o João: olha, cala-te, convém cumprir toda a escritura. Porque eu sou judeu. O judeu não se batiza? Ô João, você não está batizando aqui no Rio Jordão? Os judeus não estão vindo? Eu sou judeu também. Então como é que eu não vou batizar? Se já estão pensando mal de mim, se imagina se eu não batizar. Quem está entendendo? Vai para Filipenses capítulo 2. Então, não são três pessoas. Diga, são três manifestações. Diga, da mesma pessoa. Ou você acha impossível eu estar de manhã de camisa amarela, de noite de camisa branca e de madrugada com camisa vermelha? Você acha impossível isso para mim? Eu consigo fazer. Eu consigo de manhã estar com uma camisa amarela, de noite com uma camisa branca e de madrugada com camisa vermelha. Eu consigo usar três camisas e sou a mesma pessoa. Se eu consigo, imagina Deus. Filipenses 2. Quem já achou Filipenses 2? Agora, é verdade que quem não receber a revelação vai morrer dizendo que são três pessoas. E aí Paulo diz para Tito, evita debates e contendas. Paulo diz para Timóteo: ao servo do Senhor não convém contender. Mas o que eu faço? Você só fala assim: irmão, se Deus não te der entendimento, eu não posso fazer nada, abençoado. Vamos ficar em paz. Porque Deus não é Deus de confusão. O que eu estou te passando aqui é um entendimento da palavra de Deus, que nenhum profeta cria em trindade. Nenhum. E nem os apóstolos. Os evangélicos creem em trindade. Na Bíblia ninguém cria. É só você ler a Bíblia. Não tem ninguém na Bíblia que cria em trindade. Quem crê em trindade é os evangélicos, que vieram do catolicismo. Na Bíblia não tem um que cria em trindade. Leia a Bíblia e vê se tem alguém na Bíblia falando assim: olha, Deus é um e Jesus é outro e o Espírito. Vê se na Bíblia está escrito isso. Olha como que Paulo entendeu. Filipenses 2, quem já achou, diga amém. Olha como Paulo entendeu, hein? Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2,5, Paulo falou: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Filipenses 2,6. Que Jesus, sendo em forma de Deus. Então Jesus era o quê? Deus. Não é o que está escrito?
Cadê os testemunhos de Jeová que falam que Jesus não é Deus? Porque na Bíblia deles tem Filipenses 2,6. E está escrito igual. Você está vendo que quando não se tem a revelação do que está escrito, pega-se um outro caminho, que é o caminho da interpretação. Só que eu não estou interpretando nada, eu só estou crendo no que está escrito. Verso 6, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Como assim ser igual a Deus? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque o Pai criou os céus e a terra, e aqui na terra ele estava comendo arroz, feijão, peixe com favo de mel, estava dormindo, se cansava, porque Deus não se cansa, né? Deus não come peixe com favo de mel, Deus não dorme, então ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não pegou a divindade dele e trouxe para a terra, literalmente ele se fez homem, e passou as coisas de homem, não foi igual a Deus, sendo o próprio Deus. Isso é soberania, irmão. Quem é soberano faz o que quer. Filipenses 2,6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas essas motos passam aqui, tem que orar muito por esses que passam com a moto. Filipenses 2,7, mas a si mesmo, o que Jesus fez? Se esvaziou, tomando a forma do quê? Mas Deus, o Senhor, Isaías 43:11, eu sou o Senhor, se fazer em forma de servo. Isso é se humilhar, né? Está vendo? Filipenses 2,7, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para aí, eu quero saber se você está entendendo o que você está lendo. Filipenses 2,7, coloca o dedo no verso 7, quem que se fez semelhante aos homens? Não, Jesus não, Jesus não se fez semelhante aos homens. Quem que se fez semelhante aos homens? Deus, de Isaías 43:11. Deus que se fez semelhante aos homens, na pessoa de, aí sim, Jesus. Dá um sinal quem está entendendo. Deus, Filipenses 2,7. Então Isaías 43:11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Então Paulo está dizendo o quê? Que aquele Salvador de Isaías é o próprio Senhor Jesus, que não é outro, não tem lógica ser outro, senão seriam dois. Então Filipenses 2,7, se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma, Deus se achou na forma do quê? De homem. E o Hebreus 2,14? O que diz Hebreus 2,14? Lembra lá? Que ele participou das mesmas coisas, carne e sangue. Está vendo como que se encaixa? Filipenses 2,8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, porque Deus não tinha nome, né? Porque Deus não é nome, Deus é adjetivo, adjetivo é qualidade, Deus não é nome, Deus é adjetivo, nome é Jesus, e Jesus tem o adjetivo, tem a qualidade de Deus. Ficou claro? Diga, Deus não é nome. Diga, Jesus é nome. Diga, e Jesus é Deus. Ou seja, Jesus tem essa qualidade. Está claro? Dá uma alegria, né? Filipenses 2,9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que é o nome de quem? Para aí. Mas Isaías disse o quê? Isaías 43:11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu já estou vendo um outro Salvador aqui, ó. Olha lá, Filipenses 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra. Nossa, mas que autoridade que Jesus tem, hein? Aquele que era filho de José? Não, irmão, filho de José é segundo a carne, no espírito próprio Deus. Você não está vendo que Jesus, é bom você escrever isso, hein?
Diga comigo, Jesus era o nome da carne de Deus na terra. Mas aí, como ele morreu e ressuscitou, passou a ser o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Entendeu? Por isso, Jesus o Cristo. Por quê? Porque é o próprio Deus. Ó, se Jesus é o próprio Deus, então não é outro. Olha o João 10:30 de novo. Eu e o Pai somos o mesmo. Está vendo que vira e mexe, bate lá? Provando que não existe duas pessoas e nem três. Se não existe duas, vai existir três, abençoado. Dá um sinal se está claro. Respostas em graça para perguntas da lei. Por que vocês não creem em trindade? Porque a trindade é antibíblico. É heresia, é mentira. E eu vou terminar com um texto daqui a pouco. Só terminar o Filipenses 2 aqui, ó. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo, qual Cristo? Henri Cristo? Qual Cristo? Toda língua confessa que Cristo Jesus é o... Para aí. Como toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor... Se Isaías 43 diz, eu sou o Senhor e não há outro. E agora? Isaías 44, eu sou o Senhor e não há outro. Mas Filipenses 2, Jesus é o Senhor. Então são dois Senhor. Ó o João 10:30 de novo. Não pode esquecer do João 10:30. Eu e o Pai somos um. Está claro ou não está claro que não existe trindade? Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus... Porque se você vai crer em trindade, você vai ter que crer que o Senhor de Isaías era um e o Senhor Jesus é outro. E aí você vai ter que arrancar da sua Bíblia o João 10:30, que é o mesmo. Agora complicou, hein? Se você for crer em que existe três pessoas, então para você, o Senhor de Isaías é um e Jesus é o Senhor é outro. Já são dois senhores. E vai dar problema lá em Efésios 4, hein? Vai dar problema em Efésios 4. Deixa eu terminar o Filipenses 2, que eu vou terminar a reunião em 5 minutos. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória do Criador. Porque Deus, como Criador de tudo e de todos, é chamado de Pai. Por isso está escrito Deus, Pai. Por que está escrito Deus, Pai? Quando se refere à honra e à glória ao Criador soberano, Deus Altíssimo, Ele é chamado de Pai. Quando se refere ao Salvador que morreu por nós, que nos deu a vida, Ele é chamado de Salvador ou Filho. Quando se refere àquele que habita em nós, que nos consola, Ele é chamado de Espírito Santo. Por favor, quem está entendendo essa noite? Quem está entendendo essa noite, por favor? Quem está entendendo? Está claro que não existe três? Porque se você for crer que é três, vai bagunçar, hein? Vai ter que arrancar a página da Bíblia, vai bagunçar, porque como é que vai ser três? Se Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Paulo disse que o Espírito Santo, e Mateus disse que uma pomba, Vamos terminar com Efésios 4. Vamos terminar com Efésios capítulo 4. Quem já achou Efésios 4? Respostas em graça para perguntas da lei. Por que vocês não creem em trindade? Primeiro porque não é bíblico, ou para quem pensa que é bíblico, aí está usando, ou está se encostando ou se apoiando em interpretações. Se você for crer na Bíblia como está escrito, não tem margem para trindade.
Não, mas teve um homem lá que estudou, que chegou na conclusão. Se você vai entrar na área da interpretação, irmão, aí tem várias interpretações, né? Tem até gentil guardando o sábado que era de judeu. Isso não pode ser uma revelação. Não tem gentil que está guardando o sábado? E o sábado era um mandamento judaico, hebraico, da lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Não somos judeus, somos gentios. Como é que tem gentil guardando o sábado da lei? Segundo a sua interpretação. Equivocada, claro, né? Porque gentil guardar sábado é brincadeira, né? Se gentil está guardando o sábado, então tem que colocar o tabernáculo dentro da igreja também. E colocar um véu, o candelabro, e tocar o chofar, e matar os 2 pombinhos por causa do seu pecado. Não, não tem pecado. Então se não tem pecado, que tem sábado? Como é que não tem pecado e tem sábado? Que era da lei? E o pecado também não era da lei? Como é que tem uma coisa e não tem outra? Ou tem tudo ou não tem nada, abençoado. Está claro ou não está claro? Se não tem pecado porque Jesus morreu pelo pecado, também não tem a guarda de sábado. Vamos terminar com Efésios 4, verso 4. Por que vocês não creem em trindade? Primeiro que trindade não é uma revelação profética, é uma interpretação do catolicismo que os evangélicos trouxeram junto com eles. Que quando chegou em graça, não passou no filtro do Espírito Santo. Heresia que não. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, a minha glória eu não divido com ninguém. Eu sou o Senhor. Está claro ou não está claro? Heresia que não. Efésios 4, 4. Há um só corpo. Agora vamos usar o nosso racional também, né? Se há um só corpo, há um só Espírito. Se há um só Espírito, versículo 5, há um só Senhor. Se há um só Senhor, versículo 6, há um só Deus. Efésios 4, 4, um só Espírito. Efésios 4, 5, um só Senhor. Isaías 43, eu sou o Senhor. Filipenses 2, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. São 2. Não, irmão, Efésios 4, 5, há um só Senhor. Se há um só Senhor, fica claro que é o mesmo. Alô? Porque se não for o mesmo, são quantos senhores? 2. Está escrito que é um só? Então não pode ser 2. Está vendo que está conflitando? De propósito eu estou embaralhando para vocês pensar. Que não tem lógica. Trindade. 3, 2, não tem lógica. Por isso o primeiro texto que eu li, esse do 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim, porque Isaías 42, 8, Deus disse, eu sou o Senhor, a minha glória não divido com ninguém. Se ele não divide com ninguém, não tem outro. Se não tem outro, o Senhor de Isaías é o mesmo Senhor Jesus, numa outra manifestação, num outro tempo. Está claro ou não está claro? Só se está claro. Se está claro, fica claro que não existe trindade, porque senão vai bagunçar. Se o Senhor de Isaías é um e o nosso Senhor Jesus é outro, quem que está mentindo? O Senhor Jesus ou o Senhor de Isaías? Não, ninguém está mentindo. Olha o João 10:30. Eu e o Pai somos um. Ninguém está mentindo. A Bíblia entra em contradição. Não, claro que não. Não existe contradição da Bíblia. O que existe é pessoas que não têm plenamente o conhecimento. É diferente. A Bíblia não entra em contradição. O que existe são muitas pessoas que não têm o pleno conhecimento. E pensa que o Senhor de Isaías era um e o Senhor Jesus é outro. Pensa que o Deus que criou os céus e a terra é um e que o Deus de Paulo é outro. Isso aí é falta de conhecimento. Não é a Bíblia entrando em contradição. Está claro ou não está claro? Em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Mas agora, no nosso tempo, na graça, o Espírito de Deus habita em nós. Ele não é o mesmo. Só porque ele parava nas águas antes. Senhor, graças nós te damos pelo entendimento que o Senhor nos dá. Porque é assim que está escrito. E é assim que nós cremos. Nós não cremos no que nós pensamos ou achamos. Nós cremos no que está escrito, na sua palavra. E buscamos de todas as maneiras não forçar nenhum tipo de interpretação pessoal. Porque nosso lema é esse: se estiver escrito, eu creio. E se eu creio no que está escrito, eu não posso mudar, eu não posso alterar. Eu não posso pensar que é de uma forma que não está escrito. É da forma que está escrito. Por isso eu te agradeço. Porque o Senhor, como Pai, nos criou. O Senhor, como Filho, na manifestação de Filho, nos salvou e nos deu a vida eterna. E na manifestação do Espírito Santo, porque o Senhor é Espírito, hoje habita em nós para a sua glória. Toda honra e toda glória seja dado a Jesus, nosso Deus e Pai. É assim que está escrito. Ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Amém e amém. Graça e paz. E até domingo, pela fé, culto de louvor e adoração.